quando ele avistou vocês e disse assim: espera, deixa eu te apresentar o titular do 4º registro de imóveis. Eu falei: o quê? Eu entendi bem, porque até então o conceito que eu tinha era de alguém assim inatingível. Queridos amigos, Marcos e Tati, que prazer ter vocês aqui comigo nesse projeto que é muito bacana. E assim, meu projeto ele envolve esse lado profissional, né, voltado num primeiro momento para o mercado imobiliário, mas eu também vou ter algumas situações que não são do mercado imobiliário, mas que com pessoas que estão bem próximas a mim. E eu acho isso muito bacana, porque nos momentos que nós estamos passando ultimamente, nós precisamos, acima de tudo, ter um reforço de amor, de bondade, de um olhar para o ser humano. E isso eu sempre tive quando eu tive contato com vocês. Eu gravei já um vídeo com o Marcel, nós fizemos um podcast contando, né? Imagina que eu fui professora dele no ensino fundamental. O Marcel, ele era assim super jovem, eu comecei jovem também, tá? Então também não é assim. E aí nós contamos que inclusive a mãe dele alfabetizou meu filho mais velho. E contei no nosso vídeo como nós nos conhecemos, né? Então foi muito bacana. Eu já contei a nossa parte, que eu fui pela Unicesumar, ele foi parceiro, o tabelionato foi parceiro da Unicesumar para prestar esclarecimentos. E estávamos nós num sábado chuvoso, né? Todos presos, porque as pessoas que nós esperávamos que visitassem a feira de imóveis, eles não foram por causa da chuva. E aí o Marcel passou, isso tudo já contei no vídeo, e disse: Cláudia, vamos dar uma voltinha? Né? Na verdade, não tinha muito o que fazer, era só passear pelos estandes e ir nos food trucks que estavam lá, né? A gente já tinha comido, já tinha lanchado, enfim. Então, a gente só ia passear. Na verdade, a expressão é sapear, né? A gente ia sapear no estande dos outros. Quando ele avistou vocês e disse assim: espera, deixa eu te apresentar o titular do 4º registro de imóveis. Eu falei: o quê? Eu entendi bem, porque até então o conceito que eu tinha era de alguém assim inatingível. Eu parecia que era mais fácil, pessoal, eu encontrar, sei lá, o presidente da República, eu bater um papo com Pelé, eu encontrar a rainha da Inglaterra, do que conversar com o titular do registro de imóveis, que para nós, né, corretores, gestores imobiliários, é a figura mais importante, até tão mais importante ou igual do que o cliente. Porque enquanto eu não consigo levar a registro a escritura pública, não recebo minha comissão e o meu trabalho não está completo. E agora eu queria ouvir de vocês, como é que vocês foram parar aquele sábado, mas antes disso, eu queria que vocês se apresentassem, por favor, a começar por você, que eu chamo de você e de Dr. Marcos, pessoal, de Marcos, mas é Dr. Marcos Pascolati, tá? É porque nós criamos um vínculo de amizade, graças a Deus, que a amizade é abençoada. Então, eu me dou essa liberdade, eu que me dei essa liberdade, tá? Mas, Dr. Marcos Pascolati, eu queria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, como é que você veio parar em Maringá, e depois ouvir de você também, Tati. Oi, Claudete, tudo bem? Um grande abraço a você e a todos que estão nos assistindo. Obrigada, é um prazer ter você aqui. Então, esse caso, essa situação que você relatou aí, a gente tinha recém chegado em Maringá, a gente estava muito pouco tempo aqui em Maringá e uma oportunidade muito grande, muito boa para a gente acabar conhecendo também as pessoas do ramo. Então, eu conhecia já o Marcel, porque ele já trabalhava na época ele trabalhava no primeiro tabelionato de notas, né? E aí a gente estava passeando por lá para fazer realmente esse contato primeiro com as pessoas, com as imobiliárias, né? Com os corretores. E fiquei bastante feliz de conhecer você, né? Oh, muito obrigada, muito feliz. Você realmente engrandeceu muito a nossa maneira de ver e de entender o que era a vontade e os desejos dos corretores, né? Até então a gente não sabia exatamente o que os corretores precisavam, né? Então eu cheguei em Maringá nessa oportunidade por conta de um concurso, né? Então você falou que não conhecia um registrador de imóveis, sim, né?
Então, e também não conhecia o 4º Registro de Imóveis em Maringá, que ele não existia. É verdade. Então, nesse concurso que houve no Paraná, eu acabei vindo para cá, depois de um concurso bastante extenso, né, bastante longo, e na oportunidade eu tive a chance de escolher o 4º Registro de Imóveis em Maringá, que até então não existia. Olha, desculpa, eu vou ter que te interromper, porque assim, esse extenso seria que as etapas... etapas. Muitas etapas, né? Porque às vezes as pessoas estão nos assistindo, acho que assim, a prova demorou um dia inteiro, não é isso, né? Eu imagino. Não. São várias provas, né? É um concurso público nos mesmos moldes de um concurso público para a magistratura ou para o Ministério Público. Entendi. Então, ele é composto de 4 fases, que é a fase de teste. Elas são eliminatórias, Marcos? Agora é curiosidade mesmo. A primeira fase de teste é eliminatória, depois vem a fase de prova escrita, que é classificatória, e a prova de títulos, a prova oral primeiro, e depois a prova de títulos. Uma prova eliminatória e 3 classificatórias. Certo, entendi. E isso levou muito tempo, desde o início do concurso até o final. Nossa, e a sua classificação que te possibilitou escolher. Exato, é isso? Exato. São 2 critérios, né, para o concurso para cartórios. Então, o primeiro critério é de provimento, são as pessoas que estão ingressando na atividade. Entendi. E tem outro critério que é de remoção. Então, para provimento são reservados 2/3 das vagas. Certo. E para remoção 1/3 das vagas. Tá? Então, Entendi. eu pude concorrer nesses 2 critérios. Entendi. Porque como eu já era titular de cartório na abertura do concurso, eu pude me inscrever. Então, e você já era o titular do cartório de registro de imóveis? Sim. Em Chopinzinho, né? Eu era titular do registro de imóveis de Chopinzinho. Entendi. Que foi do meu pai, na época. Meu pai também foi titular desse cartório desde 1966. Entendi. Nossa, então, até para você me explicar para todo mundo que está nos assistindo, como é que o seu pai entrou no cartório? Que assim foi que o seu Valdomiro Planas, que era nosso vizinho, né, era o titular do primeiro registro de imóveis, né? Então, como que ele passou a ser o titular do registro de imóveis? Antigamente, antes de 1988, muito antes, essas vagas eram preenchidas por indicação. Sabe? Entendi. Política, no caso? Isso, não. Exatamente. Então, tá. Provavelmente o Planas teve alguma indicação política. Entendi. Mas assim mesmo, a indicação era somente para você iniciar na atividade. Entendi. De qualquer maneira, havia a obrigatoriedade de um concurso público. Então o seu pai fez um concurso público? Meu pai fez concurso público também. Então, ele participou do certame também naquela época, lá em 1966. Entendi. E, no caso, a Chopinzinho era uma comarca muito pequena. Não tinha luz, não tinha água encanada, não tinha absolutamente nada, não tinha teto, não tinha nada. Mais ou menos assim. Entendi. E ele foi o único candidato, na verdade. Porque quem, em sã consciência, ia querer sair de Jaú, no estado de São Paulo, e ir para uma cidade no interior do Paraná, no sudoeste do Paraná, que não tinha água encanada, a água era de poço. A luz, a partir de um determinado horário do dia, era lampião. Sim. Era lampião. Então, ele foi desbravar, na verdade, o município. Nossa, que bacana! Então, foi realmente bem interessante isso, porque houve o concurso. Mas ele foi o único candidato porque era carta marcada. Não, é porque ninguém queria. Sim, estava no lugar certo, na hora certa, talvez, né? Não sei. Não sei, talvez a insatisfação dele com a profissão que ele tinha, a vontade realmente de sair para longe longe da família e tentar criar o seu próprio mundo, o seu próprio caminho, construir a sua própria família e enfim, criar asas. Ele assumiu solteiro, então você nasceu em Chopinzinho? Não, meus pais. Meu pai, na época, em Jaú, ele era alfaiate. Trabalhava com o meu avô e já era casado e tinha 2 filhos já. Eu ainda não havia nascido. Eu só fui nascer um ano depois que ele foi para Chopinzinho. Não, em Chopinzinho. Eu nasci em Jaú, mas eu me considero mais chopinzinhense do que jauense, porque eu só fui para lá realmente para nascer. Meus pais já moravam em Chopinzinho. Tá, entendi. Não tinha nem hospital, né? Olha só. Ou se tinha, era uma coisa ainda muito...
precária, né? E a minha sogra, como tinha família em Jaú, optou por já ter o filho lá. Ajuda e tudo. Que bacana. Tá, e daí ele assumiu, então, o cartório. Ele foi uma pessoa que resolveu encarar esse desafio de ir para uma cidade muito menor, muito menos desenvolvida que Jaú. Sim. E desde 66 até 1998. Quando você assumiu daí? Não, quando ele foi aposentado na compulsoriamente. Tá. Naquela época ainda se entendia que o oficial de registro de imóveis ou de tabelionato tinha que ser aposentado quando completasse 70 anos. Entendi. Então ele foi aposentado, ele caiu na compulsória. Hoje já não existe mais essa possibilidade, né? Não se aplica para nós, mas ele, na oportunidade, ele acabou perdendo o cartório. E para quem, Marcos? Na verdade, o cartório foi para concurso, né? Ele ficou vago. Entendi. E aí que eu comecei, como eu já era funcionário do cartório, já trabalhava lá, eu decidi estudar para fazer concurso para tentar recuperar, né? Certo. E aí eu passei nesse concurso e acabei, graças a Deus, assumindo um novo Chopinzinho. Então já foi por concurso lá em Chopinzinho. Isso. Entendi. E depois você fez um outro concurso, é isso? Daí eu fiz esse concurso no Paraná para assumir o registro de imóveis aqui de Maringá. Entendi. Bom, então, na verdade, esse espírito desbravador já vem, né, do seu sogro, né, Tati? Exatamente. Porque vocês chegaram aqui desbravando também, porque vocês não conheciam nada. Aliás, nem existia o quarto registro de imóveis, né? Sim. Porque por anos ficou 3 registros de imóveis. Quando abriu o quarto registro de imóveis, para nós, corretores de imóveis, nós nem sabíamos qual seria o critério. Né? Porque nós já olhávamos o mapa e nós já entendíamos qual região pertencia a qual registro de imóveis. Então, na verdade, quando começou, né, Tati, até acredito que nesse ponto tenha sido bem bacana a sua influência e a sua ajuda, né, pro Marcos, porque já começou o cartório completamente digitalizado, né? Sim, já foi o primeiro. Eu digo assim que foi muito provavelmente um dos primeiros, se não o primeiro cartório nato digital do Brasil. Do Paraná eu tenho certeza, porque naquele concurso foi o único cartório que estava sendo criado no meio de 300 e tantos cartórios, foi o quarto registro de Maringá. Então ele realmente já nasceu numa era digital. Entendi. O quarto registro de Maringá não tem livros, não tem grandes arquivos, né? O nosso grande arquivo é um TI. Nossa, que bacana. E o que você, assim, o que te impactou mais na cidade, Marcos, quando você chegou? Olha, Claudete, eu já conhecia Maringá, né? Isso foi até uma história muito engraçada, porque quando eu namorava ainda com a Tatiana, eu fazia faculdade de Direito em Prudente, né? Me preparando justamente para os concursos, né, que estavam por vir. E a gente, aqui em Maringá, era tipo um meio do caminho para nós dois. Entendi. Né? Então, eu vinha de Prudente para cá, ela saía de Curitiba e a gente se encontrava aqui em Maringá. Que legal. E eu sempre comentava com ela, tipo, tá aqui uma cidade que eu moraria fácil. Acha? Ele dizia, se um dia eu puder escolher, eu vou escolher Maringá. Nossa, que legal. E tanto que no concurso que eu me referi, que eu concorri em 2 critérios, né? No critério de remoção, eu tive a oportunidade de escolher um registro de imóveis em Curitiba. Entendi. E quando chegou na audiência de escolha à tarde, que era do provimento, aí eu troquei, eu abri mão de Curitiba, que eu estava esperando que não escolhessem, né? Maringá. Como ninguém escolheu até a minha classificação, então eu pude escolher o registro de imóveis de Maringá, o quarto. E aí eu troquei. Nossa, que bacana. Que história legal. Deixa a Tati falar um pouco dela pra gente chegar naquele sábado chuvoso, tá? E aí, Tati, a pergunta que não quer calar, porque nós já sabemos, né, a formação do Marcos e a sua formação. O que é que você faz? Eu sou designer gráfico por formação, mas eu sempre, né, os meus estudos sempre foram pro lado da administração e da administração estratégica. Mas o que eu gosto mesmo é lidar com pessoas, Claudete. Então, eu acho que tudo isso culminou de uma forma que me levou a encarar o usuário do cartório com outros olhos. Entendi.
Entendi. Entendeu? Uhum. Porque eu já vinha com esta formação. Uhum. E durante 16 anos em Chopinzinho, assisti de camarote e pude participar, inclusive, da instalação do Registro de Imóveis de São João, que é uma comarca que foi criada também ali ao lado de Chopinzinho, assim como a 4ª circunscrição foi criada aqui em Maringá. Entendi. E na ocasião, eu acabei tendo que ajudar na instalação do Registro de Imóveis de São João. E nessa instalação, eu consegui, assim, com passos muito lentos, mudar um pouco a cara do Registro de Imóveis, entendeu? Porque o Registro de Imóveis de Chopinzinho ainda tinha a cara do meu sogro. Entendi. E eu assistia muitas coisas e aquilo me saltava aos olhos, porque eu vejo o serviço do registro como um serviço essencial. Sim. Mas também é essencial que o usuário, que o ser humano que está sendo atendido do outro lado do balcão, se sinta um verdadeiro cidadão. Entendi. E ele merece todo o respeito, toda a atenção, ele merece ter acesso ao titular e não ser tratado como apenas mais um. E em São João, eu consegui um pouco isso, sabe? Porque a população estava furiosa que o cartório foi para São João e não permaneceu em Chopinzinho. Pasme. Pasme. Porque você imagina, não, a população ficou feliz, agora tem um cartório dentro da cidade. Não, a população queria que o Registro de Imóveis continuasse em Chopinzinho, porque já conhecia os funcionários, porque já tinha todo um, né? Entendi. Não teve que abrir nova matrícula, uma série de questões. Então, com esse novo olhar sobre o usuário, eu comecei a perceber, e sempre acompanhei ele nos congressos e muitas palestras, muitas trocas com muitos titulares, eu comecei a perceber que realmente havia uma outra forma de se estabelecer e uma outra forma de fornecer e de prestar o serviço do Registro de Imóveis. Entendi. E aqui em Maringá a gente conseguiu daí culminar com todas conhecimentos, todos os né? conhecimentos, as experiências, os desejos e fazer a coisa realmente acontecer. Hoje a gente tem uma equipe diferenciada, principalmente bacana, a equipe do atendimento, né? E assim, então o que você faz, vamos dizer, de forma geral, o que você faz? Apago incêndios. A bombeira. Eu amo um bombeiro, nossa, é assim, é tô demais. Tô até meio de vermelho hoje, tô vendo, Tati. Quando nós estávamos em outro endereço, do lado da SIM, os bombeiros passavam treinando, correndo. E eles fazem a corrida cantando, né? Isso. E nossa, mas eu ouvia, e a nossa sala ficava no mezanino, eu descia desesperada. Eu falava pro Mário, os bombeiros. Ele falava, pelo amor de Deus, que vergonha, ele dizia. E eu falava, mas não é pela figura ou pela pessoa de um bombeiro ou de outro, mas assim, pela dignidade que eu acho da profissão, né? Então, você é a bombeira? Eu sou a bombeira da família. Ah, entendi. Mas olha, a mulher é bombeira, né, Tati? Todas somos, né? A natureza da mulher é ser bombeira mesmo, né? Só falta o crachá. Nossa, mas que bacana, Tati. E aí a gente uniu, né? Essa oportunidade que nos foi dada a partir do momento que eles escolheu o 4º Registro de Imóveis de Maringá, com essa vontade de realmente fazer uma prestação de serviços diferenciada. Deixa eu interromper um pouquinho, eu queria que ela contasse a história você falou de bombeiro. Ela realmente teve um episódio na nossa chegada aqui. Meu sonho dourado é passear num caminhão de bombeiro, Tati. É meu sonho dourado. Mas me conta a sua história. Você tem o mesmo sonho, então? A minha história de bombeiro é a seguinte. Quando nós viemos para cá, em 3 meses e meio, eu fiz 5 mudanças. Porque apesar de trabalhar com registro de imóveis, uma coisa que nós não tínhamos aqui era um imóvel. Então, eu morei em hotel, eu morei em apartamento emprestado, eu morei em apartamento alugado, eu morei em casa alugada. Foi todo, assim, eu fiz todas as experiências num momento só da minha vida, com filho pequeno, aquela coisa toda. E um dos momentos, nós fomos visitar um apartamento, acho que decorado, enfim, para ver como é que estava o mercado imobiliário local, para se inteirar, assim como fomos na feira de imóveis naquela ocasião.
E aí, o corretor que veio nos atender, hoje também um amigo, porque nós nos encontramos em várias ocasiões, ele, na conversa, então você é registrador e você faz o quê? Eu falei, eu sou bombeira. e a conversa se encerrou por ali. Que legal, puxa, você é bombeira, que bom. E demos algumas gargalhadas e a coisa ficou por isso. Alguns meses depois eu encontrei com ele. E ele chegou para mim e falou, nossa, Tatiana, conheci um rapaz que veio também até mim procurando um imóvel, porque ele veio transferido, ele é bombeiro. Ele deve ser teu colega. E eu falei no teu nome, falei, olha, bombeira, Tatiana. E ele falou que ele não conhecia, se era de alguma outra cidade vizinha, né? E eu não soube dizer. Daí eu falei para ele, fulano, não, mas assim, você não entendeu a brincadeira. Meu Deus, ele achou que você fosse bombeira. Ele achou que eu realmente mesmo. Fosse bombeira. Eu devo ter uma cara meio de bombeira mesmo. Mas, bom, não tem cara de você. É que bombeiro tem cara, né, Tati? Mas que você apaga incêndio, apaga que eu sei, né? A gente faz o possível. E agora a pergunta que não quer calar, né? O que vocês foram fazer numa feira de imóveis um sábado à tarde, chovendo daquele jeito que estava aquele dia, né? Então, eu acho que assim, a ânsia, Claudete, de se informar, entendi, de buscar conhecimento, de trocar, de entender o mercado imobiliário de Maringá, de conseguir realmente se posicionar de uma forma que, a hora que o usuário chegasse no nosso balcão, a gente pudesse realmente prestar esse serviço diferenciado, exigia, na época, que a gente realmente não sucumbisse à preguiça, né? Porque quem que não quer ficar assistindo Netflix num sábado à tarde? Chovendo, né? Chovendo ainda, até né? Até eu que sou mais bobinha, né? Sim. Agora, a gente não podia se dar esse luxo. Entendi. A gente precisava realmente ir atrás de informação, de conhecimento, de trocas, de compartilhamentos, para que a gente pudesse atingir o nosso objetivo, né? Olha, e assim, não é por estar na presença de vocês, mas eu já disse isso algumas vezes, né? Já vi alguns atendimentos de vocês, eu ali, né, no balcão de atendimentos, observando as meninas. Numa oportunidade, eu fiz questão de mandar uma mensagem para você na hora, né, que a funcionária estava atendendo um idoso, e assim, o cuidado que ela teve para que ele compreendesse a informação foi ímpar. E isso que faz a diferença. Eu digo assim que situações como a minha, por exemplo, eu trabalhando como corretora de imóveis, e o pessoal que está nos assistindo agora, se nós não corrermos atrás, as coisas não acontecem. Então, eu não sou a única corretora de imóveis, mas vocês são os únicos titulares do 4º registro de imóveis, né? Vamos combinar que a verdade é só essa, né? Ou eu levo a escritura que pertence... É circunscrição, né, que a gente fala, isso, de vocês para vocês, ou eu não consigo levar registro. Então, talvez por isso, uma ideia que nós temos, né, de antigamente era essa. O que acontece? A imobiliária do pai, ela ficava embaixo e o registro de imóveis ficava em cima. E o seu Valdomiro Planas, o titular do 1º registro de imóveis, era nosso vizinho, sabe? Era vizinho de casa, a gente brincava, né? Com os filhos, nós brincávamos, nós crescemos juntos. Então, mesmo quando eu comecei no mercado imobiliário, tinha uma funcionária que ela era um pouco mais acessível, que eu poderia fazer alguma pergunta para ela. Caso contrário, eu tinha que pedir para o meu pai, para ele entrar em contato ou com o seu Valdomiro Planas ou com ela, para que a gente pudesse obter uma informação. E para mim era assim, meu Deus, eu não posso perguntar nada. Eu não tenho esse direito. Nossa. E aí, quando eu os conheci, eu falei, ué, mas como assim? Né? Na feira, aí Marcel fala, não, né? Eles são super bacanas, são super acessíveis, e eu confiando no Marcel, né? Então vamos lá conhecer. Eu falei, Marcel, eles não vão querer me conhecer. E ele me arrastou, ele, não, vem cá que você vai conhecer. E ainda ele brincou e disse, a Tati é super legal. Assim, ela até apaga incêndio. Falando, ele não me contou essa história do bombeiro, senão eu já ia te amar antes de te conhecer. Sabe? Né? Então, e no final, né, Tati, o que aconteceu por causa daquele dia e por causa do Marcel? Então, fica aí a dica para todos que estão nos ouvindo agora, essa combatividade que nós precisamos ter.
naquele dia, eu e o Marcel também abraçamos uma causa. Eu abracei a causa da Unicesumar, ele abraçou a causa do tabelionato, que ele não era o titular do tabelionato, né? Ele estava lá como um colaborador, e com isso nós acabamos firmando o laço. Nós fizemos alguns eventos juntos, né? E isso, assim, foi muito bacana. E entre nós, né, Tati, uma grande amizade, né? Graças então, a assim, Deus. amém, viu? E esses dias, você vê que com essa história de Covid, né? Eu fui acometida pela Covid 2 vezes, e na primeira oportunidade nós tínhamos poucas informações, né? Então, houve a pandemia em março, e eu em junho estava com Covid. E eu sempre falo para o Mário que, assim, foi uma alegria muito grande para mim. Eu vou chorar, porque do jeito que eu sou chorona, você mandando mensagens para mim todos os dias. E isso, Tati, assim, firma um laço de amor tão grande que você vê que é uma oportunidade incrível nós podermos trabalhar juntos também, né? Mas, acima de tudo, uma amizade, né? Então, eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer em público todo o seu amor. Verdade. Nossa, um desprendimento, sabe? Me levar as máscaras bacanas que vocês fazem, né, no registro de imóveis. E hoje, assim, esse contato tão legal que nós temos, né? Pessoal, se vocês virem as minhas fotos, as que eu tirei, né, profissionalmente, com o Vidal, né? E a make da Natasha, foi tudo por causa da Tati. Então, teve um dia que a Tati ligou para mim e falou assim... Puxou a orelha. Clau, acorda, sacode, filha. Então, a coisa não é assim, não. Você vai tirar umas fotos bem bacanas. E aí eu disse o que a maioria dos corretores dizem, Tati, não estou podendo, né? Financeiramente, não estou podendo. E aí você disse para mim, não, é um preço bem bacana, eu vou entrar em contato, vou mandar o contato deles para vocês. Então, Tati, assim, isso é muito bacana. E eu acredito que o laço de amizade, ele se firma nesses momentos, né? De alegria e momentos não tão alegres assim, né? Então, é um grande prazer tê-lo junto comigo. Num segundo momento, Marcos e Tati, nós vamos falar um pouco do registro de imóveis em especial, porque os nossos, meus colegas corretores de imóveis, os advogados que são especialistas no mercado imobiliário, para eles é muito importante ter as informações assertivas e, acima de tudo, um acesso, né? Eu não digo que é para ficar te incomodando o tempo inteiro, mas toda a sua equipe, Tati, já que o quarto registro de imóveis nasceu digitalizado, toda a sua equipe também já está preparada para prestar todas as informações que nós precisamos. Sim. E se às vezes, né, Claudete, a informação não for imediata, é porque todos tivemos que nos adequar às novidades da tecnologia. E, por exemplo, eu, particularmente falando, não gosto de conversar com o WhatsApp quando é a inteligência artificial que está me respondendo. Ah, com certeza. Mas a gente chegou nesse ponto. E a gente não tem como fugir. Então, muitas vezes, não é uma perfeição, mas não por nossa culpa, mas porque nós temos que passar por esses processos de atualização para que os funcionários também tenham tempo de trabalhar e focar e concentrar no processo que eles estão trabalhando. Sim, porque assim, né? Para nós, esse tempo... É fundamental, porque ele determina quando eu vou receber, né, a tão esperada comissão de imóveis. Então, às vezes, se uma pessoa tem que esperar um pouquinho, é porque o serviço de outra já está saindo. Entendi. E esse serviço tem que sair para daquela pessoa entrar. Entendi. Então, assim, a gente também tem que se resguardar um pouco e não dá para ficar no telefone o tempo inteiro. Sim. Porque senão realmente não anda, né, Claudete? Mas o site de vocês está super preparado, né? É bem bacana, tem muitas informações, ele é fácil, né? Bastante, justamente para poupar a pessoa que está com o processo na mão de ficar parando e tendo que parar para responder coisas que muitas vezes já estão lá no site. Entendi, que são as perguntas recorrentes, né, Tati? Exatamente. Tá certo, então. Olha, eu só tenho realmente que agradecer demais do fundo do meu coração por ter vocês presentes em minha vida. E num segundo momento, nós vamos falar, então, do registro de imóveis para nós, corretores de imóveis e mercado imobiliário. Certo? Obrigada. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Claudete. Então, até a próxima, pessoal.